Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, tá bom? Comentário à carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O comentário é do Dr. James Dunn, tá bom? Ok, então vamos lá. No vídeo passado nós paramos na introdução. A introdução ela vai tratar sobre o autor, né? E esse primeiro ponto tem 3 subpontos, ou 3 subtópicos, né? O primeiro subtópico era Paulo era um judeu, e aí o segundo subtópico era o outro lado do diálogo, começou com a conversão de Paulo, né? Então esse é o segundo subtópico do primeiro tópico da introdução deste livro maravilhoso, viu? Mais uma vez apresentar aos irmãos, tá bom? Eu estou gostando muito da leitura, tá bom? É apenas um registro, queridos, que eu quero realizar para que eu possa também, em algum momento, quando eu estiver precisando, ouvir ou ler novamente, e aí eu tenho já gravado esses relatos. E se os irmãos também desejarem, fiquem à vontade, tá bom? Muito bem, vamos lá? Bora lá. Começando. O outro lado do diálogo começou com a conversão de Paulo, provavelmente em algum momento no começo da década de 30. Atos capítulo 9, os versículos 22 e o versículo 26. Fundamental aqui para a percepção própria que informa seus escritos é a convicção de Paulo de que em seu encontro com Cristo ressurreto, ele tinha sido convocado e designado por Deus para levar o evangelho do Filho de Deus aos gentios. E aí conferir praticamente Romanos capítulo 1, versículo 1 e o versículo 5, Gálatas capítulo 1, dos versículos 15 ao versículo de número 16, tá bom? Na verdade, como agora muitos observam, Paulo nunca fala de seu encontro com Cristo como uma conversão, apenas como um chamado e comissionamento. Bom, em quanto tempo essa convicção tomou conta dele não está totalmente claro, mas certamente, pelo menos a partir do Concílio de Jerusalém, seu ministério aos gentios era amplamente reconhecido. Gálatas capítulo 2, versículo 9. E ele mesmo não hesitava em se dizer apóstolo de gentios, capítulo 11, versículo 13, da carta aos Romanos. Importante aqui é que a sua comissão apostólica claramente se tornou o fator predominante em toda a sua atividade evangelística durante os últimos 10 a 15 anos de sua vida. O impulso evangelístico que o dominava está suficientemente claro em passagens como Romanos capítulo 15, do versículo 17 a 20, e 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 e os versículos 19 a 27. E deve ter sido um fator determinante na estrutura e formulação desta carta. Podemos então dizer o seguinte: de sua própria perspectiva, Paulo era primeiro um evangelista e missionário, e somente em segundo lugar um teólogo, ou, sendo mais preciso, em sua teologia, não era independente, mas serva da sua grande paixão, pregar Cristo aos gentios e entre eles. Romanos capítulo 1, dos versículos 13 a 15, e Gálatas capítulo 1 e o versículo 16.
O diálogo, é claro, surge do fato de que este apóstolo aos gentios é precisamente Paulo, o hebreu de hebreus e fariseu zeloso, agora convertido, mas mantendo muito dos seus interesses anteriores. A sugestão de que, em sua conversão, Paulo abandonou tudo que constituía sua identidade anterior e deu um salto grande para um padrão totalmente diferente de religião. É desnecessário e injustificado, mais grave ainda, isso impede que se faça uma exegese adequada de Romanos e condena a interpretação de Paulo à confusão e contradição. Porque, como logo ficará evidente na exegese, Paulo não está debatendo com um sistema estranho, mas consigo mesmo e seu passado. A trama da sua fé em Cristo se entrelaça com a urdidura da sua origem judaica. Só assim podemos compreender a angústia de passagens como Romanos 7, do versículo 21 a 24, Romanos 9, do versículo 1 ao versículo de número 3, e Romanos 11, do versículo 1 ao versículo de número 2. Ao aceitar o judeu Jesus como Messias, Paulo não estava pensando em mudar para uma nova religião, mas ter encontrado a expressão final e intenção da tradição judaica em que tinha nascido. Ele nunca teria dito que deixou de ser judeu. Romanos capítulo 9, dos versículos 3 até o capítulo 11, do versículo 1. Ou que começou uma nova religião. Amém, meus queridos? Então esse foi o segundo subtópico do primeiro tópico, tá bom? Só para relembrar, o outro lado do diálogo começou com a conversão de Paulo, tá bom? Então, muito bem, eu creio que esse tá ótimo, tá bom? Esse 7, chegando a 8 minutos de vídeo, dá para nós ter uma base do que nós ainda vamos tratar ainda hoje. Então, a paz do Senhor a todos, tá bom? Que Deus em Cristo continue os abençoando, ok?